Olá, meu nome é Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a análise de capacidade de um sistema de produção. A análise de capacidade é uma atividade crítica desenvolvida paralelamente a outras atividades do PCP, como o planejamento de materiais. Sem a análise de capacidade, não é possível obter benefícios de um sistema de PCP. O objetivo gerencial na análise da capacidade é garantir o balanceamento entre a capacidade disponível nos centros de trabalho e a capacidade necessária para alcançar o plano de produção. Uma capacidade insuficiente leva à deterioração do nível de serviço aos clientes, em relação a prazos e confiabilidade. Por outro lado, o excesso de capacidade, o excesso desnecessário de capacidade, representa altos custos, difíceis de serem suportados no atual ambiente competitivo. Dois tipos de unidades de medida podem ser utilizadas para se medir a capacidade. Geralmente, unidades de produto que um recurso pode produzir, ou então, horas. A análise de capacidade é uma atividade fundamental e deve ser desenvolvida paralelamente a outras atividades do PCP nos vários horizontes de planejamento. Ela deve ser feita em 3 principais níveis, hierarquicamente. Nesta figura, vemos a estrutura hierárquica do planejamento de capacidade. Temos o planejamento da capacidade e, paralelamente, o planejamento de materiais. Então, no nível do Sales and Operations Planning, o S&OP, fazemos a análise da capacidade de longo prazo, o RRP, ou Resource Requirement Planning. No médio prazo, o planejamento de materiais é dado no nível do MPS, o Master Production Schedule, ou Programa Mestre de Produção. Nesse nível, fazemos um planejamento de capacidade de médio prazo, ou Rough Cut Capacity Planning. No nível do MRP, que é o Materials Requirement Planning, realizado no curto prazo, realizamos o planejamento de capacidade de curto prazo, ou o CRP, o Capacity Requirement Planning. E ainda, no curtíssimo prazo, no nível do controle do chão de fábrica, ou Shop Floor Control, fazemos a gestão de capacidade de curtíssimo prazo. O vídeo de hoje trata da análise de capacidade do longo prazo, ou o RRP. O RRP visa subsidiar as decisões do S&OP e tem como objetivo antecipar necessidades de recursos que requeram um prazo longo para sua obtenção. Também é objetivo do RRP subsidiar as decisões do quanto produzir de cada família de produtos, principalmente em situações nas quais não é possível produzir todo o volume desejado por limitações de capacidade. O RRP deve ser simples e rápido para adequar-se à agilidade necessária das simulações da reunião executiva de S&OP. Por isso, os cálculos do S&OP requerem agregação, precisam ser rápidos. No vídeo de hoje, vamos avaliar um método para realizar a análise de capacidade no longo prazo. Vamos ver o método de fatores globais de utilização de recursos. Temos alguns passos para o cálculo do RRP. Primeiramente, fazemos o cálculo dos fatores globais de utilização de recursos, ou seja, de quantas horas de cada departamento são necessárias para a produção de um item de determinada família. Aqui, faz-se necessário admitir um tempo único para qualquer item da família de produtos. E aí podemos fazer uma média ponderada que leve em conta os volumes produzidos. Um segundo passo é realizar o cálculo da necessidade de recursos em cada departamento. Aqui estamos calculando a capacidade necessária, que é a somatória para cada departamento da produção de cada família multiplicada pelo fator global de utilização de recursos da família. Um terceiro passo é
comparar a capacidade necessária com a capacidade efetivamente disponível. Nesse caso, descontamos problemas de natureza inevitável e evitável. Por fim, se o percentual de utilização de um recurso for maior que 100%, devemos adotar alternativas para realizar um ajuste de capacidade. Vamos analisar um exemplo onde aplicamos o método dos fatores globais dos recursos de utilização. Temos como dados iniciais o plano de vendas e operações, vindo da reunião de S&OP. Observe que essa empresa produz duas famílias de produtos, a família A e a família B. O plano de vendas e operações tem os valores a serem produzidos de cada família ao longo de um horizonte de 12 meses, de janeiro a dezembro. Então, por exemplo, no mês de janeiro, a empresa deve produzir 80 unidades da família A. Em fevereiro, 100 unidades da família A. Em março, 100. Para a família B, o número a ser produzido em janeiro é 130, o mesmo em fevereiro, o mesmo em março e assim sucessivamente. Tanto os produtos da família A, que são o A1 e o A2, quanto os produtos da família B, que são os produtos B1 e B2, consomem recursos de 4 centros produtivos, denominados aqui de W, X, Y e Z. Para realizar o cálculo dos fatores globais de utilização de recursos, vamos precisar de duas informações. A primeira delas é o tempo de processamento unitário de um produto em cada departamento. Por exemplo, na primeira tabela desta imagem, vemos que o produto A1 precisa de 0,4 horas no departamento W para ser produzido. Além do departamento W, ele passa pelo departamento X, pelo Y e pelo Z, assim como todos os outros produtos que utilizam esses 4 recursos. Nesta tabela, podemos ver a quantidade, ou seja, o tempo de processamento necessário para processar uma unidade de um determinado produto. Então, na primeira coluna, temos o produto A1, na segunda coluna, o produto A2. E o produto A2, por sua vez, precisa de 0,51 horas no departamento W e tem os seus valores respectivos nos demais departamentos. Precisamos também, para o cálculo do fator global de utilização, dos volumes de venda. Ou seja, esse volume de venda, denominado na primeira tabela de volume A1 e volume A2, representa o peso que cada item tem em relação ao volume de produção. Esse valor é obtido a partir de um histórico de vendas. Para a família A, sabemos que o produto A1 representa 10% das vendas. Já o produto A2 é responsável por 90% do volume de vendas. A partir dessas informações, podemos calcular o fator global de utilização de recursos para a família A. No departamento W, iremos fazer 0,4 vezes 0,1, que é o volume de A1, mais 0,51 vezes 0,9. Isso me dá um fator global para a família A no departamento W de 0,5. No departamento X, fazemos 1,3, que é o tempo necessário que o produto A gasta no departamento X, vezes 0,1, que é o seu volume, mais 0,3, que é o tempo que o produto A2 gasta no mesmo departamento X, vezes o seu volume, que é 0,9. Isso nos dá um fator para a família A no departamento X de 0,4. Nas demais linhas dessa tabela e na tabela de baixo, seguimos o mesmo raciocínio e obtemos os fatores globais de utilização para os 4 recursos de cada uma das famílias produzidas. Agora, de posse dos fatores globais de utilização de recursos e da informação do plano de vendas e operações, podemos calcular a capacidade necessária em cada recurso. A capacidade necessária são quantas horas eu preciso naquele recurso para produzir as famílias de produtos que estão no plano de vendas e operações. Então,
Como exemplo, vamos analisar o caso de janeiro. No departamento W, assim como nos demais departamentos, estamos considerando a capacidade total, a capacidade disponível, igual a 136 horas. Esse número vem da informação que um mês tem 20 dias de trabalho e a empresa opera em um turno de 8 horas. 20 vezes 8 me dá 160 horas disponíveis. No entanto, é preciso considerar a eficiência, que nesse caso é de 85%. Eu não posso considerar que das 160 horas disponíveis, de fato, eu trabalhe durante todo esse período. Há uma ineficiência. Então, considerando essa eficiência de 85%, eu tenho 160 vezes 85% igual a 136 horas. Então, em cada um dos 4 recursos dos 4 departamentos, eu tenho 136 horas disponíveis. Vamos calcular agora as quantidades de horas necessárias em cada recurso e avaliar se essas horas disponíveis são suficientes para cumprir o plano de vendas e operações. Para janeiro, no departamento W, fazemos o fator global da família A no departamento W, que é 0,5, vezes a quantidade de itens dessa família que precisa ser produzida em janeiro, que nesse caso é 80. Então, eu faço 0,5 vezes 80, mais o fator global de utilização para a família B no recurso W, que é 0,3, vezes 130, que é o número de unidades que precisam ser produzidas em janeiro para a família B. Então, 0,5 vezes 80 mais 0,3 vezes 130 é igual a 79 horas. Para o recurso X, ainda no mês de janeiro, seguimos o mesmo raciocínio. O fator global de utilização da família A para o centro de trabalho, ou seja, para o departamento X, é 0,4. Então, eu faço 0,4 vezes 80, mais o fator global de utilização da família B no recurso X, que é 0,7, vezes 130, que é o número de unidades da família B que eu preciso fazer em janeiro. Fazendo 0,4 vezes 80 mais 0,7 vezes 130, eu tenho o número de 123 horas necessárias. Realizando esta conta para todos os meses, para todos os departamentos, temos essa tabela. Nessa tabela, temos o cálculo de horas necessárias para cumprir o plano de produção vindo da reunião de S&OP. Agora, precisamos fazer o cálculo da utilização, que é a razão entre as horas necessárias e as horas disponíveis em cada recurso. Para janeiro, por exemplo, fizemos a conta e vimos que são necessárias 79 horas para produzir 80 itens da família A e 130 da família B, no departamento W. Mas esse departamento tem 136 horas disponíveis. Portanto, eu tenho uma utilização baixa, de 58%. Para o mês de janeiro, essa utilização já é maior, 90%. Então, analisando toda essa tabela do cálculo do percentual de utilização, podemos observar alguns valores superiores a 100%, destacados em vermelho. Por exemplo, em abril, no departamento X, eu tenho uma utilização de 105%, e de setembro a dezembro no recurso X e de outubro a dezembro no recurso Y. Para esses casos, onde a utilização supera o valor de 100%, precisamos analisar algumas opções para tratar esses estouros, de maneira a cumprir o plano de produção. Temos algumas alternativas para tratar o estouro na utilização de capacidade. Podemos alterar o plano de produção, visando aproveitar ociosidade em alguns períodos para alocar o excesso de outros períodos. Se tem um período com uma utilização baixa de 20%, 30%, e esse período é anterior a um período onde a utilização estoura, eu posso antecipar essa produção. Ou até mesmo postergar e ter um atraso, mas ainda assim entregar para o cliente.
Eu posso ampliar a capacidade por meio de horas extras, turnos adicionais, contratação de funcionários. A empresa pode tentar ampliar a disponibilidade de capacidade, melhorando a gestão da fábrica e reduzindo problemas de natureza evitável, de maneira a ampliar o número de horas efetivamente disponíveis à produção. A empresa pode realizar subcontratação e pode até mesmo não atender o plano de vendas, seja com perda ou com atraso. Essa opção de não atender o plano de vendas tem como consequência um impacto no nível de serviço. Para o nosso exemplo, vamos realizar um ajuste no plano de produção e refazer o cálculo da capacidade, para ver se conseguimos resolver esse problema. Na primeira tabela, vemos o plano de vendas e operações antigo. Podemos ver que algumas alterações no plano de vendas podem ser realizadas. Por exemplo, no mês de abril, o plano de vendas antigo contava com 130 unidades da família A. Podemos antecipar um pouco dessa produção para o mês de janeiro, por exemplo, e trazer 20 peças para o mês de janeiro, de maneira a tratar esse estouro no mês de abril. Então, o novo plano de vendas para a família A ficaria produzir 100 unidades em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril, ou seja, eu reduzi a quantidade necessária de unidades da família A no mês de abril, de 130 para 100, e aumentei a do mês de janeiro de 80 para 100. No mês de maio, eu mantive a produção, aumentei a de junho e de julho de 100 para 110, aumentei a produção de agosto para 130, a de setembro se manteve e reduzimos a produção dos meses de outubro, novembro e dezembro para 130 cada um. Para a família B, a primeira alteração observada é no mês de maio, onde aumentamos essa produção para 120, aumentamos a produção de junho para 130, de julho para 130 também e de agosto para 120, de maneira a reduzir a produção dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos avaliar agora se essas alterações no plano de vendas e operações foram suficientes para tratar o estouro de capacidade, identificado pelo método dos fatores globais de utilização. Então, a partir desse novo plano de vendas e operações, podemos recalcular os percentuais de utilização, calculados a partir das horas necessárias para a produção dividido pelas horas disponíveis. Aqui, o cálculo a ser realizado é o mesmo do passo anterior. Então, utilizamos os fatores globais vezes o número de peças que precisa ser feito de cada família para cada recurso. Então, os percentuais de utilização nesse caso são todos iguais ou inferiores a 100%. Ou seja, o ajuste no plano de vendas foi suficiente para tratar aquele estouro. Temos alguns problemas, como no mês de maio, no mês de agosto, no mês de outubro, novembro, dezembro, que a capacidade ainda está em 100%. É um número factível, mas muito difícil de ser atingido. É sempre bom não contar com uma utilização de 100%. Mas esse plano ainda pode ser melhorado ou ainda é possível adicionar hora extra nos meses mais críticos, como maio e no final do ano, de outubro a dezembro, de forma a melhorar esse plano de produção e viabilizar a sua execução. É preciso destacar que no cálculo dos fatores globais de utilização de recursos, o mix de produção nem sempre é o mesmo considerado nos cálculos. Portanto, o resultado final pode trazer algumas distorções e imprecisão. Isso precisa ser considerado, pois o tempo necessário para fazer um determinado mix pode ser um pouco diferente do tempo necessário para fazer um outro mix. Os fatores globais precisam ser sempre recalculados quando há uma grande mudança nesse mix de produtos de uma determinada família. É preciso atentar a essa atualização. Um ponto importante de ser destacado é sobre o cálculo da eficiência, que ela é difícil de ser determinada. Aqui no nosso exemplo utilizamos 85% de eficiência. Porém, é difícil saber exatamente
este valor. É difícil saber exatamente quantas horas do dia os funcionários estão operando, ou seja, quantas horas são de fato utilizadas para a transformação de recursos. Porém, é um dado importante para a viabilização desse método. Neste vídeo, vimos a análise de capacidade no horizonte do longo prazo. Avaliamos um método para o cálculo da análise de capacidade. Vimos o método dos fatores globais de utilização de recursos. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.